Olá, vamos falar um pouquinho sobre calorimetria. Nós já sabemos que existem três estados físicos que nós encontramos na matéria, não é? O estado sólido, o líquido e o gasoso. Esses estados eles podem mudar, né, de um para o outro. Então vamos relembrar aqui essa situação. Então nós temos o estado sólido, o líquido e o gasoso. Quando nós temos um corpo que está em estado sólido, ele ganha temperatura e ele sai do estado sólido para o estado líquido, nós denominamos de fusão. Quando esse líquido, né, recebe temperatura e ele muda, sai do estado líquido e vai para o estado de gás, estado gasoso, nós denominamos de vaporização. Quando esse gás sai do estado gasoso e vai para o estado líquido, nós denominamos de liquefação ou condensação. Quando o gás também muda, né, para o estado sólido, nós denominamos de sublimação. E quando o estado líquido passa, né, perde temperatura e passa para o estado sólido, nós denominamos de solidificação. Bom, o que isso tem a ver com calorimetria? Tudo, gente. Quando os corpos com temperaturas diferentes eles são aproximados, aquele que apresenta maior temperatura, ele vai fornecer para aquele que possui menor temperatura, né? Então, sempre um corpo mais quente, ele irá ceder calor para um corpo mais frio. Esse ganho ou perda de energia térmica pode provocar, então, a variação da temperatura ou a variação do estado físico. Então, para você mudar o estado físico, né, da matéria, de sólido para líquido ou para gasoso, enfim, basta você fazer com que o corpo perca temperatura para o outro, tá? Ceda calor para o outro corpo. Então, aí nós estudamos calorimetria, né, que é o estudo das trocas de calor entre os corpos e os seus efeitos. Esse calor ele pode ser medido em diversas unidades, tá bom? E um deles é a caloria. A caloria nós representamos pelo cal e o seu múltiplo, né, quilocaloria, ele é representado por um cal, né, que é igual a 1000 calorias. Bom, essas situações, né, em muitas situações, a gente pode observar que o calor ele pode se propagar pelos materiais ou até mesmo pelo próprio ambiente. Então, por exemplo, num dia frio, se a gente ficar próximo de uma fogueira ou de uma lareira, a gente vai perceber que o calor está sendo irradiado, né, através das chamas, para o nosso corpo. Então, a gente vai sentir esse calorzinho chegando até nós. O mesmo também podemos sentir quando a gente sente a radiação vindo do Sol. Essa radiação ela vai viajar milhões de quilômetros, né, até chegar à Terra. Então, esses fenômenos nós denominamos de processos de propagação do calor. Então, propagação do calor seriam as formas que nós temos de sentir, né, de fazer com que o calor passe entre os corpos, tá? E aí nós temos três formas de propagação. Nós vamos estudar a convecção, a condução do calor e a irradiação do calor. Então, vamos começar pela condução. No processo de propagação por condução, a energia ela vai se propagar entre as partículas de um corpo, como se uma partícula que está mais agitada, lembra que nós já vimos que quando está mais agitada é porque a temperatura está maior, vai passar para suas vizinhas, tá? E assim por diante, até que todo o calor se propague por todo o corpo. Então, por exemplo, aqui nós temos uma panela e aqui o fundo da panela, ó, é a que está em contato com o fogo, né? Com as chamas. Então, nós percebemos que quando a gente deixa essa panela no fogo por algum tempo, toda a temperatura, né, que vai aumentar aqui, ó, no fundo da panela, ela vai tomar conta,
de todo o material, por toda a panela, né? Inclusive pela tampa, se essa panela estiver tampada, e o cabo da panela. Então, não só o fundo, né, que está em contato com a chama, mas assim como toda a panela, vai ficar com a temperatura elevada, tá? Essa forma de propagação por condução, ela é típica de sólidos, ok? E nem todos os materiais conduzem o calor da mesma maneira. Na condução, né? Então nem todos os materiais conduzem da mesma forma. Então nós podemos classificar em dois grupos. Aqueles materiais que conseguem transmitir calor mais rápido, então, por exemplo, um material de metal, como aqui na panela, esse calor ele é conduzido por todo o corpo, né, rapidamente. Então, materiais de metais, ouro, prata, cobre e alumínio conseguem fazer essa transferência de calor muito rápido. Então, eles são classificados como condutores térmicos. Já materiais como madeira, isopor, ar, vidro, lã, entre outros, eles têm uma dificuldade de estar transmitindo esse calor. Esse calor ele acontece, né, ele é transmitido bem lentamente. Portanto, eles são classificados como isolantes térmicos. Bom, já na convecção, essa forma de condução, gente, de calor, ela vai ser mais específica dos líquidos e dos sólidos, tá? E um detalhe, nós percebemos que líquidos e sólidos, eles não têm forma fixa. Então, se a gente analisar aqui, ó, esse exemplo, nós percebemos que essa esfera, né, dentro de uma caixa, ó, ela tem um formato fixo. Agora, o líquido e o gás, ele não tem o formato, ele toma conta de toda a caixa, tanto o líquido quanto o gás. Então, se eles não possuem um formato fixo, nós denominamos então o líquido, né, e o gás de fluido, tá bom? Então, percebam aqui o seguinte, vamos pegar um recipiente com água e vamos colocar aqui também novamente para aquecer, ó. Esse líquido e esse gás, tanto o líquido quanto o gás, gente, ele vai acontecer da mesma forma, tá? Então, aqui nós temos um líquido. O líquido que está aqui, ó, no fundo do recipiente, ele vai se aquecer mais rápido. Quando ele se aquece, esse líquido, as partículas que formam esse líquido se expande, é como se inchasse. E aí o líquido que está aqui no fundo, como ele aumentou a temperatura e ele expandiu, ele tende a subir. Quando ele chega aqui em cima, ele vai encontrar um líquido mais frio do que o líquido que estava embaixo. Então, esse líquido mais quente empurra o líquido mais frio para baixo. E aí ele vai esquentar, vai se expandir, vai subir, vai fazer com que o líquido mais frio seja mandado para baixo para ele se aquecer, e aí forma-se um ciclo, né, uma corrente. E por isso nós denominamos de correntes de convecção. Essas correntes de convecção, gente, elas são interessantes para os animais, para as aves, por exemplo. Os urubus, eles conseguem atingir grandes altitudes, né, sem praticamente bater asa, porque eles conseguem aproveitar essas correntes de convecção. Assim como os esportes, né, que utilizam o ar, né, por exemplo, voo livre, asa delta, eles também procuram, né, essas correntes ascendentes de convecção. Então, por exemplo, ó, o ar que está aqui na superfície terrestre, ele aquece mais rápido. Se ele aquece mais rápido, ele tende a subir. Quando ele encontra aqui, ó, a base da asa aqui do asa delta, né, ele vai estar mais frio, então ele vai fazer com que esse ar desça novamente. E aí chega aqui na superfície, ele vai se aquecer, ele vai se expandir, ele vai subir, e aí então formando essas correntes de convecções, tá certo? Essas correntes também nós encontramos nos lagos congelados. E aí isso explicaria por que a água dos lagos na superfície congela e a água das mais profundas não. Então, a água que fica, né, mais em um lago, por exemplo, no mais profundamente, é uma água mais a temperatura é um pouco maior do que a temperatura aqui da superfície.
Então, essa água mais quente, ela vai subir, ela encontra aqui na superfície uma água mais fria, faz com que essa água mais fria vá para o fundo, né, se aqueça, e aí faça, né, todo esse movimento de convecção novamente. Também podemos encontrar essas correntes de convecções na brisa marítima e na brisa terrestre. Então, por exemplo, na brisa marítima, ela vai acontecer durante o dia. Então, aquela brisa que nós sentimos, aquele ventinho gostoso, fresquinho, quando a gente está na praia, naquele dia quente, calorento, né, com a temperatura alta. Então, por exemplo, o ar que está aqui ó, na praia, né, na superfície terrestre, ele vai se aquecer mais rápido. Então, como ele se aquece, ele expande e sobe. Quando ele sobe, gente, forma-se aqui ó, um buraco. E como o ar, né, ele é generoso, né, o ar que está aqui ó, em cima do mar, ele vem em direção para onde esse ar subiu, para não deixar esse buraco, tá? Então, aí, esse deslocamento de ar mais frio de cima da água para a praia, né, para a terra aqui, nós denominamos de brisa marítima. Agora, a brisa terrestre, ela vai acontecer de formas opostas e acontece à noite. Durante a noite, a areia da praia perde o calor mais rápido do que a água do mar. Então, aí vai acontecer que o ar em cima do mar, ele vai aquecer, ele vai expandir e ele vai subir, formando então um buraco, né? E aí ocorre um deslocamento do ar mais frio, que está em cima da areia, para em direção a esse espaço, né? Esse vácuo que aconteceu com o deslocamento do ar mais quente para cima. Então, nós denominamos esse fenômeno de brisa terrestre. E por último, a forma de propagação por irradiação. Nós sabemos, gente, que para que ocorra a condição de vida, né, aqui na Terra, são necessárias várias condições. E aí nós temos aí dois fatores que são primordiais, que são o aquecimento solar, né, então o calor do Sol que vem até nós, e o efeito estufa. Efeito estufa nada mais é que a retenção de calor por parte da atmosfera. É quando a atmosfera ela segura, né? Ela retém esse calor e não deixa esse calor voltar para o espaço. A partir de determinada distância, acima da superfície terrestre, da superfície da Terra, não há qualquer substância entre a Terra e o Sol. Então, a primeira característica da irradiação é que ela pode ocorrer no vácuo. Então, a forma de propagação de calor, né, por irradiação, uma primeira característica é que ela ocorre mesmo quando não tem nada. Então, ela acontece no vácuo, tá? Isso porque o processo de radiação térmica, quando os corpos trocam calor, né, eles trocam calor por um tipo específico de onda, que é a radiação térmica. Todos os corpos, gente, possuem temperatura, né, são dotados de temperatura e eles vão emitir a radiação térmica, que aumenta muito a intensidade conforme a temperatura aumenta. Então, todos os corpos também absorvem radiação térmica. Se a quantidade absorvida é maior do que a emitida, a temperatura aumenta. E aí, do contrário, a temperatura diminui. Então, nós sabemos que essa radiação, né, que vem do Sol, ela pode ser utilizada de forma espontânea para aquecer caixa d'água das residências e aí dispensar o uso da energia elétrica. Então, portanto, essa radiação ela também é utilizada como fonte, como geração de energia, tá? E para isso, nós precisamos de uso, né, de alguns dispositivos que são os coletores solares. Aqueles coletores que normalmente a gente vê nos telhados, né? É um dispositivo para captar, para armazenar o calor do sol e mandar esse calor para aquecer a água, tá? Normalmente a água do chuveiro. E aí, gente, também existe as usinas, né? Que
para funcionar da mesma maneira que esses coletores solares, só que numa proporção muito maior. E aí essas usinas, como aqui na imagem, ó, aqui é uma usina solar na Espanha, é utilizado espelhos, vários espelhos, para refletir a radiação solar para uma pequena região. Essa região vai se aquecer muito e aí esse aquecimento é utilizado para aquecer e para gerar energia, tá certo? E distribuído para residências. No nosso cotidiano, nós também podemos encontrar irradiação térmica. Então, por exemplo, o uso do papel alumínio para a gente cozinhar os alimentos. Aquela parte que brilha mais do papel alumínio, ela reflete essa radiação solar. E aí ele vai acelerar e vai deixar o cozimento, né, do alimento mais uniforme. Aquecedores utilizam às vezes aí lâmpadas que emitem radiação infravermelha, e aí essa radiação ela pode aquecer os ambientes, e as estufas de plantas, como aqui na imagem, ó. Aqui nós temos o Jardim Botânico de Curitiba, né? Essa estufa ela é feita de vidro, pode ser feita de vidro ou lonas transparentes. Esse material permite a entrada de radiação do sol, mas ele vai refletir os raios infravermelhos de todos os objetos que estão no interior da estufa, tá? Então é uma forma de estar armazenando calor, tá certo? É isso, muito obrigada e até a próxima aula.